Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aventura aqui na Odisseia Textual. Uma aventura textual. Isso. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo peculiar de Machado de Assis. Ah, Machado! Desvendando os mistérios da novela O Alienista. Que legal! Preparem-se, porque essa obra, apesar de curtinha, Curtinha. é uma novela. É uma caixinha de surpresas repleta de ironias e críticas sociais Nossa, que nos fazem questionar até mesmo a nossa própria sanidade. interessante. O alienista realmente nos convida a repensar o que consideramos normal. É essa linha tênue entre a razão e a loucura. E quem define esses limites, né? Exato. E o cenário dessa história, super pitoresco, a pacata Itaguaí do século XIX, É igual aí. onde o excêntrico Dr. Simão Bacamarte, um médico brilhante, mas obcecado pelo estudo da loucura, Parece um personagem fascinante. decide construir a famosa Casa Verde, A Casa Verde. um asilo Um asilo. que, a princípio, é visto como um símbolo de progresso para a cidade. Entendi. A Casa Verde, um projeto ambicioso, mas que logo se transforma em palco de situações inusitadas, né? E dessa busca incessante por classificar a loucura. Usando os critérios, digamos, bastante peculiares do Dr. Bacamarte. E o mais interessante é observar como essa busca pela verdade científica acaba contaminando toda a sociedade de Itaguaí. Contaminando. É como se a loucura se tornasse uma epidemia contagiosa. Uma epidemia? As pessoas começam a ver loucura em todo canto, desconfiando umas das outras. Faz sentido. Machado, com sua ironia afiada, nos faz refletir sobre como medo e a desconfiança Os aliados confiam. podem ser manipulados, criando um clima de paranoia coletiva. Nossa. E a escolha da esposa do Dr. Bacamarte deve à vista. Ah, sim. Ele escolhe não por amor, mas por suas características físicas, Interessante. acreditando que ela seria ideal para gerar filhos inteligentes e saudáveis. Um casamento que mais parece um experimento científico, né? Total. E a ironia se completa quando De Avarista não consegue ter filhos. Colocando em xeque todo o método científico do nosso caro Dr. Bacamarte. É como se Machado estivesse nos dizendo: cuidado com as certezas absolutas com a arrogância da razão. É verdade. Afinal, o que a ciência não consegue explicar, a vida se encarrega de mostrar. Muitas vezes de forma surpreendente e irônica. Exatamente. Yeah. E essa ironia vai se aprofundando à medida que a história avança. O Dr. Bacamarte, com toda a sua erudição, demonstra uma profunda dificuldade em lidar com as complexidades da alma humana. Com as paixões, as contradições que nos tornam únicos, É como se ele tentasse enquadrar a alma humana em fórmulas matemáticas. ignorando a imprevisibilidade da vida A força dos sentimentos. e a riqueza da individualidade. E a Casa Verde, que era para ser um lugar de cura, se transforma em um palco de absurdos. Um reflexo da obsessão do Dr. Bacamarte por classificar e controlar a loucura. Começa com alguns poucos casos realmente peculiares, mas logo as categorias de loucura inventadas pelo Bacamarte se expandem de forma descontrolada. O que nos leva a questionar? O que define a loucura? Seria apenas um desvio de um padrão pré-estabelecido. Ou será que a loucura é apenas uma forma diferente de enxergar o mundo? De sentir, de pensar? Perguntas que ecoam até os dias de hoje, não é mesmo? Afinal, quem decide o que é normal e o que é patológico? Quem define os limites da sanidade? Questões que nos fazem refletir sobre o papel da ciência, da sociedade, na construção do conceito de normalidade. E no tratamento daqueles que não se encaixam nesse padrão. E Machado, com sua genialidade, nos provoca a questionar, a duvidar, a olhar para além das aparências e dos rótulos. Sem dúvida. Afinal, O Alienista é uma obra que nos convida a repensar o que consideramos loucura. E a questionar quem detém o poder de definir essa linha tênue entre a razão e a desrazão. Mas, antes de prosseguirmos nessa análise, acho que seria interessante entendermos melhor como a Casa Verde se torna um ponto central na trama. Um catalisador de conflitos e de mudanças em Itaguaí. É como um microcosmo da sociedade. Um espaço onde as tensões sociais, os jogos de poder e as contradições humanas são amplificadas. Revelando a fragilidade da ordem social e a instabilidade dos valores. Exatamente. E é justamente essa instabilidade, essa quebra de paradigmas que Machado de Assis explora com maestria em O Alienista. Nos levando a uma jornada instigante e reflexiva pelo universo da mente humana. E pelas complexidades da vida em sociedade.
Mas antes de mergulharmos de vez nesse universo, acho que vale a pena analisarmos um pouco mais a fundo a figura do Dr. Bacamarte. Tem esse homem por trás do jaleco branco e da obsessão pela loucura. O que move? Quais são suas motivações? Excelente ponto. Afinal, o Dr. Bacamarte é o maestro dessa orquestra de absurdos. O personagem central que conduz a narrativa por caminhos imprevisíveis. E nos leva a questionar a própria natureza da sanidade. E entender a complexidade do Dr. Bacamarte, suas contradições, suas obsessões. É fundamental para desvendar os mistérios de O Alienista. E para mergulhar na crítica social que Machado de Assis tece com maestria nessa obra. Sem dúvida. Mas essa análise mais profunda do Dr. Bacamarte e das reviravoltas que ele causa em Itaguaí, a gente deixa para o nosso próximo bloco. Para manter o suspense no ar e atiçar a curiosidade de vocês. Fiquem ligados, porque a nossa odisseia textual por O Alienista está apenas começando. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa obra-prima de Machado de Assis. O link para o livro completo está na descrição do episódio. Vale a pena conferir. Voltamos já. E voltamos a navegar pelos mares da genialidade de Machado de Assis. Antes do intervalo, falávamos da necessidade de entendermos melhor a figura do Dr. Simão Bacamarte. É um personagem complexo. Uma mistura intrigante de brilhantismo e obsessão. Mas o que me intriga é que, por trás de toda a sua lógica científica, ele parece ignorar completamente a dimensão humana da loucura. É isso. O Bacamarte trata a loucura como um problema puramente científico, uma equação a ser resolvida. Equação. Mas ao fazer isso, ele desconsidera os aspectos sociais, emocionais, até mesmo políticos. E que contribuem para essa condição. E essa desconsideração, essa busca cega pela verdade científica, Acaba tendo consequências desastrosas para Itaguaí. a Casa Verde se torna um instrumento de controle. Aprisionando pessoas por motivos cada vez mais arbitrários. Que é aí que a ironia de Machado se manifesta com toda a força. O asilo, que devia ser um lugar de cura. Se torna um reflexo da própria loucura que o Bacamarte tenta controlar. A Casa Verde vira um símbolo da arrogância da razão. Da tentativa de enquadrar a complexidade humana em categorias rígidas e pré-definidas. E essa crítica à rigidez da ciência, a busca por uma verdade absoluta, ecoa até os dias de hoje, né? Totalmente. Afinal, quem define o que é normal, o que é saudável? Essas definições mudam com o tempo, com a cultura, com os interesses em jogo. É isso aí. Machado, com sua perspicácia, já apontava para a relatividade dessas categorias. Para o perigo de usar a ciência como instrumento de poder e controle. E um exemplo disso é como o Bacamarte usa a Casa Verde para neutralizar seus opositores políticos. Como o barbeiro Porfírio, o famoso Canjica. O Canjica, líder da revolta contra o Bacamarte. É um personagem fascinante. Ele representa a voz do povo, a resistência ao poder arbitrário. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem ambíguo. Que também se aproveita do caos para ascender socialmente. Machado nos mostra que a luta pelo poder não se limita à elite. Mas permeia todas as camadas da sociedade. E a forma como o Canjica manipula a população, explorando seus medos e ressentimentos, é assustadoramente atual, né? Verdade. Ele usa a retórica, o discurso populista, Para mobilizar as massas contra o Bacamarte. mesmo sem ter um plano claro para governar Itaguaí. Machado, com sua maestria, captura a essência da política. Mostrando como o poder pode ser conquistado por meio da manipulação, da demagogia. Da exploração das fraquezas humanas. E o mais interessante é que o próprio Bacamarte, apesar de ser um cientista, também se utiliza de estratégias políticas para consolidar seu poder, Usa o discurso da ciência, da razão. para justificar suas ações, para silenciar seus críticos. E para se colocar acima da lei. A Casa Verde se torna um instrumento não só de controle da loucura, Mas também de controle social e político. E a grande ironia é que o próprio Bacamarte, em sua busca obsessiva pela sanidade, acaba se tornando vítima de sua própria lógica Do final da história. e se convence de que é o único louco de Itaguaí e se interna na Casa Verde. Essa reviravolta final é genial. Machado nos leva ao ápice do absurdo para nos mostrar a fragilidade da razão. A impossibilidade de definir a loucura de forma absoluta. O Bacamarte, ao se autodeclarar louco, Coloca em xeque todo o sistema que ele mesmo criou. desconstruindo a lógica do poder à normalidade. E essa desconstrução, essa crítica mordaz à hipocrisia social, aos mecanismos de controle e à arrogância da razão. É o que torna O Alienista uma obra tão atual, tão relevante para os nossos tempos. Machado, com sua ironia e inteligência, nos convida a questionar as verdades absolutas, os discursos prontos. E a buscar uma visão mais crítica e complexa do mundo. E além da crítica social e política. O Alienista também nos leva a refletir sobre a condição humana. Sobre a nossa eterna busca por sentido e por identidade. O Bacamarte, em sua obsessão pela loucura, acaba revelando a fragilidade da nossa própria sanidade. A tênue linha que separa a razão do delírio.
Machado nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. A reconhecer as nossas próprias contradições, os nossos medos, nossas obsessões. O alienista é um espelho que reflete a nossa própria humanidade, com todas as suas imperfeições e belezas. E que nos leva a questionar: quem somos nós? O que nos define? Qual o limite entre a sanidade e a loucura? E aí, será que essa linha divisória realmente existe? Perguntas que ecoam na mente do leitor muito depois de terminar a leitura de O Alienista, Machado, com sua genialidade, nos deixa imersos nesse mar de dúvidas nos instigando a buscar respostas, a questionar os dogmas. e a construir nossa própria interpretação da realidade. E nesse mar de dúvidas navegam personagens como De Evarista A esposa submissa que se transforma ao descobrir o prazer da liberdade. e o boticário Crispim Soares, que representa a classe média ambiciosa e oportunista. Cada personagem de O Alienista, por mais peculiar que seja, contribui para a construção da crítica social e da reflexão sobre a natureza humana que Machado nos propõe. E para entendermos melhor a riqueza dessa obra, precisamos analisar a fundo esses personagens, suas motivações, suas contradições, E as relações que tecem entre si. mas essa análise mais profunda. A gente deixa para o nosso próximo bloco. Para que vocês tenham tempo de digerir tudo que já discutimos até aqui. Retornamos para o último ato da nossa odisseia textual por O Alienista. O último auto? É a última parte da nossa conversa de hoje. Ah, entendi. Bom, a gente tinha deixado no ar aquela promessa de mergulhar mais fundo nos personagens, né? É verdade. Falamos bastante do Dr. Bacamarte, do Canjica, da Casa Verde. Mas e as mulheres nessa história toda? Boa pergunta. Sinto que a da Evarista, por exemplo, é uma figura muito mais complexa do que parece. Concordo. A princípio, ela parece ser apenas uma esposa submissa. Acomodada à sombra do marido. Mas, ao longo da narrativa, ela se revela uma figura surpreendente. Uma figura surpreendente. É. A viagem dela ao Rio de Janeiro, por exemplo. Ah, sim. É como se, ao se afastar do ambiente opressor de Itaguaí e do controle do Bacamarte, Ela finalmente pudesse respirar. Descobrir seus próprios desejos. Exato. E essa descoberta se manifesta no gosto repentino dela por roupas finas, joias, objetos de luxo. que para o Bacamarte é um claro sintoma de loucura. A mania suntuária. Mas uma ironia brilhante de Machado de Assis. O que para o Bacamarte é um desvio da razão, para nós, leitores. Pode ser interpretado como um ato de libertação. De afirmação da individualidade de Evarista. Faz sentido. Afinal, em uma sociedade patriarcal, como a do Brasil, do século O XIX, acesso aos bens materiais, ao luxo. era um privilégio quase que exclusivo dos homens. Ao se entregar à mania suntuária de Evarista, mesmo que inconscientemente, Desafia as normas sociais. rompe com as expectativas que a aprisionavam. É interessante notar que essa loucura de Evarista é o que a leva de volta para Casa Verde. Mas também é o que a liberta dela, É mesmo? Somente quando ela se rebela contra o marido expressando sua raiva e frustração. é que o Bacamarte é considerada curada. Uma ironia amarga que nos faz questionar os critérios de sanidade da época. E o poder que os homens detinham sobre a vida das mulheres. Evarista só é libertada quando se encaixa novamente no padrão de submissão e passividade esperado pela sociedade. É como se Machado de Assis nos dissesse: a liberdade feminina é vista como uma ameaça, uma doença a ser tratada. E ao satirizar essa situação, Ele nos convida a refletir sobre a opressão que as mulheres sofriam. e em muitos casos ainda sofrem, E o Alienista, apesar de ser uma obra do século XIX, dialoga de forma impressionante com questões que ainda discutimos hoje. como a luta por igualdade de gênero, o direito das mulheres à autonomia, E a desconstrução de estereótipos, e além da Evarista, temos outras figuras femininas interessantes em O Alienista, como a Maria da Costa, que apesar de ter um papel menor na trama, representa a força e a resiliência da mulher diante das adversidades. a Maria da Costa, acusada de bruxaria e internada na Casa Verde, Mantém sua dignidade e crenças. resistindo à opressão e ao julgamento da sociedade. Ela é um símbolo da resistência feminina, da força que reside naqueles que são marginalizados e silenciados. Machado, com sua sensibilidade e inteligência, Nos apresentam um mosaico de personagens femininas complexas. que, à sua maneira, questionam os papéis sociais a elas impostos. E lutam por seus espaços em uma sociedade dominada pelos homens, E é justamente essa pluralidade de vozes, essa riqueza de perspectivas. que tornam a Alienista uma obra tão fascinante e atemporal. Machado nos convida a olhar para a sociedade com um olhar crítico, a questionar as estruturas de poder. Os valores e os preconceitos que moldam a nossa realidade. É uma obra que nos provoca, nos faz rir e, ao mesmo tempo, nos leva a profundas reflexões sobre a natureza humana. A loucura, a sanidade, a liberdade e o poder.
É verdade. E com essa última provocação, encerramos nossa odisseia textual por O Alienista. Esperamos que essa imersão na obra de Machado de Assis tenha sido instigante e enriquecedora para vocês. Lembrando que o link para o livro completo está na descrição do episódio. Para quem quiser se aventurar ainda mais por esse universo fascinante. E não se esqueçam de se inscrever na Odisseia Textual para mais aventuras literárias. Até a próxima. Até a próxima. Oh.